Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 3 de junho. Veja agora os destaques de hoje. Final trágico. Morreu a costureira do Rildes. Ela foi vítima de uma ação desastrosa de policiais militares durante uma perseguição. Antes, ainda no hospital, ela conseguiu gravar esta mensagem para o namorado angolano, o Gilberto. Mas não vai escapar não, tu vai ter que casar comigo, tu tem que falar. Não vai deixar de escapar. Meu Deus do céu, nunca pensei que um dia eu fosse passar por isso. Exclusivo. O SBT teve acesso ao processo sobre a ação dos brigadianos. Você vai ver as contradições entre o primeiro e o segundo depoimento dos policiais sobre a abordagem. Já já todos os detalhes em primeira mão. Caso Rafael. Investigação da morte do menino de 11 anos pode durar 60 dias. Imagens feitas do quarto do menino mostram a rotina de Rafael. Em uma folha de cadernos, temas de casa. Já já uma conversa ao vivo com a chefe de polícia sobre a investigação. E hoje tem estreia no SBT Rio Grande. É o Balcão de Soluções. Vamos mostrar os problemas e oferecer alternativas para dificuldades do nosso dia a dia. E no balcão de hoje, as oportunidades de trabalho em meio à pandemia. O SBT Rio Grande é sua companhia na hora do almoço e que vai até a 13h já está no ar. Diante do momento atual, é necessário que todos façam a sua parte para manter-se protegidos e seguros. De acordo com especialistas, os vírus se alojam primeiro aqui na garganta, por isso que é importante ter um cuidado especial com a garganta e procurar mantê-la sempre saudável. Para isso, você pode contar com as pastilhas Valda. Pastilhas Valda possuem ações antissépticas e bactericidas que ajudam a proteger a sua garganta. Vejam só esse recado. Diante do momento atual, é preciso estar protegido. Pastilhas Valda, há várias gerações, vem ajudando na saúde de toda a família. Pastilhas Valda ajuda a melhorar a imunidade e traz alívio imediato na dor de garganta e tosse. Pastilhas Valda, proteção para toda a família. Viu só? Pastilhas Valda ajuda a melhorar a imunidade, evitando o contágio de alguns tipos de viroses, gripes e resfriados. Você encontra Pastilhas Valda à base de própolis, gengibre, vitamina C, timol e eucaliptol, que trazem alívio imediato na dor, irritação na garganta e tosse. Pastilhas Valda, proteção para toda a família. Você encontra toda a linha completa de Pastilhas Valda em todo o Brasil. E você vai ver daqui a pouco o depoimento da costureira do Rildes antes de morrer. A mensagem para o namorado. Escutem. Meu Deus do céu, nunca pensei que um dia eu fosse passar por isso. Mas não vai escapar não, tu vai ter que casar comigo, tu tem que falar. Não vai deixar de escapar não. Meu Deus do céu, nunca pensei que... A Dorides foi vítima de uma ação desastrosa da polícia numa perseguição aqui na região metropolitana no dia 17 de maio. Já já, todos os detalhes desta investigação. E o SBT teve acesso exclusivo ao processo, inclusive onde há duas versões sobre o momento da abordagem, duas versões da Brigada Militar. E você vai ver também as novidades sobre o caso Rafael. Já já uma entrevista ao vivo com a chefe de polícia aqui do estado. Nas imagens vemos aí o momento em que a chefe de polícia, Nadine Anflor, esteve com sua equipe ontem na cidade de Planalto, aí fazendo uma vistoria na casa onde morava o menino Rafael e o local onde ele foi colocado morto. Eu vou para um rápido intervalo, mas é muito rápido e já volto. Muito bem, já estamos de volta com a SBT Rio Grande, 11 horas e 43 minutos, 16 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. A investigação sobre o caso do menino Rafael, morto na cidade de Planalto, no norte do estado, pode levar 60 dias para ser concluída. Laudos da perícia, novos depoimentos e uma reconstituição do crime são aguardados para a conclusão do inquérito. Sobre a investigação, eu converso agora ao vivo com a chefe de polícia aqui do Rio Grande do Sul, delegada Nadine Anflor. Delegada, bom dia, muito obrigado mais uma vez por atender o SBT. Delegada, a minha primeira pergunta, eu sei que a senhora está com muita pressa e a gente vai tentar ser bem objetivo para que a gente consiga tirar algumas dúvidas. Ontem a senhora disse que não tinha novidades na entrevista coletiva lá em Planalto a respeito deste caso. Depois a senhora foi com a sua equipe até o local, né, onde aconteceu o crime. A partir disto, delegada, tem alguma novidade a trazer para a gente depois de ter feito essa visita? Bom dia a todos os telespectadores.
Conforme nós comentamos ontem, fui a Planalto até para conversar com os colegas, dar um apoio institucional também, a uma força-tarefa da Polícia Civil nessa investigação. E, posteriormente, nós tivemos uma reunião com o Instituto Geral de Perícias, a diretora Heloísa também esteve presente, nós estivemos no local do crime, justamente para ajustar alguns detalhes sobre a reprodução, né, do que efetivamente aconteceu. O que a gente chama comumente da reconstituição dos fatos, na verdade não há reconstituição, há uma reprodução dos fatos que será feita então nos próximos 15 dias, nós estamos avaliando o melhor horário também, o horário vai ter que ser exatamente no mesmo horário em que os fatos aconteceram. Delegado. E a novidade... Pois não. Não, desculpa, pode concluir, por favor, pode concluir. A novidade é essa, é uma tranquilidade, né? Nós temos 30 dias, a Polícia Civil tem 30 dias para concluir, nós iremos utilizar os 30 dias para essa investigação, certo. Nós estamos há apenas 7 dias trabalhando com o crime de homicídio, então já está extremamente avançado, um inquérito policial robusto, né? Um inquérito policial que tem, então, vários depoimentos, e nós vamos, com cautela, nos próximos dias, tomar novos depoimentos, talvez um novo interrogatório, se for necessário. Delegada, já que a senhora falou em reconstituição, ou repetir, tem um termo técnico para isso, né? A gente fala em... Reprodução. Reprodução, não reconstituição, reprodução. A pergunta que muita gente nos tem feito, até por redes sociais, por que não levaram a Alexandra, no calor ali da confissão, imediatamente até o local da residência, para que se fizesse ali, então, que ela mostrasse como foi passo a passo? Porque esta reprodução, nós precisamos ter tempo, né? Nós precisamos organizar esta reprodução. Não havia um motivo de levar a própria, no momento em que ela confessou, levar a própria mãe naquele local. Por quê? Porque nós tínhamos que também garantir, a polícia também precisa garantir a segurança, né? Por mais que ela seja a autora do delito, nós temos o dever constitucional de também garantir a segurança dela. E não havia segurança? Naquele momento nós poderíamos expor, não havia necessidade nenhuma de levar a mãe até o local dos fatos. Ela apontou exatamente o que ela disse aconteceu e o delegado e a sua equipe acabaram encontrando o menino. Delegada, a linha de investigação inicial, conforme relatos, né, da própria investigação, o delegado Hercílio comentou isso, quando levaram os cães, né, até ali a região, de uma possibilidade de suicídio do menino, é isso? Na verdade, nós, desde o início, desde o desaparecimento, a boa técnica de investigação diz que não se pode excluir nenhuma hipótese. Então, os primeiros 10 dias, nós estivemos procurando um menino. Quando há um desaparecimento, todo o nosso intuito é procurar uma pessoa viva, né? A criança viva. Essa é a nossa expectativa. Então, a partir dos depoimentos e das contradições, é que nós começamos a não descartar nenhuma hipótese. Ele poderia ter fugido, ele poderia efetivamente ter sido sequestrado, ele poderia ter cometido suicídio, ele poderia ter sido morto. Então, várias hipóteses foram investigadas durante aqueles 10 dias, a partir de um quebra-cabeça, através de vários depoimentos e alguns sinais de contradição, se chegou à conclusão de que alguém da família teria praticado algum crime contra o menino. E aí, imediatamente, veio, então, a confissão da mãe. A partir deste momento, nós começamos a trabalhar, então, com o inquérito policial, uma investigação de homicídio. Bom, uma última pergunta, delegada. A gente gostaria de saber o que falou a Alexandra, por que no momento que ela teria visto a criança morta, em tese, não sabia se de fato estava morta, afinal de contas, ela não tinha instrumentos para isso, mas enfim, por que ela tomou esta atitude? E aí vem uma outra questão. A polícia tem elementos que garantam que foi nessa noite que a criança morreu e que a criança foi de fato levada para a churrasqueira, para dentro da caixa? Ela não poderia ter sido levada para um outro local e sido morta num outro dia? É isso que as investigações estão apurando. Seria extremamente precoce da minha parte afirmar o que efetivamente aconteceu, sem ter um retorno de todos os laudos periciais, sem as respostas de todos os quesitos que o delegado Hercílio, como titular do inquérito lá em Planalto, fez. Então, neste momento, nós temos que ter calma. Eu sei que a população quer essas respostas e a polícia tem o compromisso de trazer a público assim que tivermos certeza do que aconteceu, assim, no momento em que tivermos o cuidado de ter todos esses elementos, os laudos, os quesitos, os resultados,
sem sombra de dúvidas, isso será apresentado a todos vocês e à população como uma contraprestação do nosso trabalho. Mas neste momento é muito precoce a gente fazer qualquer comentário nesse sentido. E ela cometeu sozinha o crime, delegada? Já se tem algum elemento mais forte? Não se sabe também. Em princípio, o que nós temos até este momento nós temos 3 pessoas dentro da casa. Nós temos o menino, que foi a vítima, né, de um crime, nós temos a mãe e nós temos o irmão. O desenrolar de como as coisas aconteceram lá dentro, isso é um trabalho de investigação. Por isso que eu disse, nós estamos há 7 dias com esse inquérito em andamento. O inquérito está muito bem conduzido, nós temos uma força-tarefa de 2 departamentos, inclusive, envolvidos, tanto o Departamento de Homicídios como o Departamento do Interior, e os 4 delegados que estão diretamente no caso, com os agentes e todos os reforços que nós estamos levando para lá, a gente vai poder, juntamente com todos os outros elementos de prova que a perícia vai nos trazer, nós vamos poder, então, responder essas perguntas. Mas, neste momento, nós precisamos da compreensão da população, nós precisamos trabalhar, e trabalhar para apresentar um trabalho com qualidade. Seria precipitado a gente adiantar algo nesse sentido. Tá bom. Chefe de polícia, Nadine Anflor, muito obrigado mais uma vez por ter atendido a gente. Sei que a senhora está indo para uma reunião agora. De qualquer forma, muito obrigado por ter atendido aqui ao SBT. Uma boa tarde para a senhora. Muito bem, agora 11h50, faltando 10 para o meio-dia. A gente vê aí as imagens e daqui a pouco vamos ter outras imagens, viu? Imagens de dentro da casa, de dentro do quarto, tá aí, ó. Imagens do quarto do menino Rafael, inclusive com bilhetes, né? A gente vê aí um pouco da rotina dele, brinquedos, né? O cantinho onde estudava, onde ele vivia aí nesse período que estava dentro de casa. Para a imagem, não dá uma olhadinha no bilhete, tem que fazer isto de ensino religioso, português, matemática, os temas ali, um roteirinho que ele tinha, as anotações dentro do quarto do menino Rafael. Ontem, como dissemos, a polícia esteve, a chefe de polícia, junto com toda a equipe, para uma reunião lá na cidade de Planalto, no norte do estado. E como disse agora há pouco a delegada, o prazo pode chegar até 60 dias. A investigação são diversos elementos que estão sendo levados em consideração. Também há algumas diferenças no depoimento da Alexandra e na oitiva, né, do filho de 17 anos, que também estava dentro de casa. E isso deve ser levado em consideração. E aí o bilhete, com a letrinha dele, deixa eu olhar ali de pertinho o que ele escreve mais ali. Educação física, história, prática de vida e geografia. Isso são as disciplinas do colégio do menino Rafael. E muitos pontos precisam ser esclarecidos, né? E a polícia, claro que tem aguardando a perícia vai ser essencial. E por isso, então, a gente deve ter aí nos próximos dias, né, alguns indicativos. Muitas dúvidas ainda precisam ser esclarecidas sobre a morte do menino Rafael. Muito bem, daqui a pouco falamos mais desse assunto. Agora, 11h52. Nós, o SBT, teve acesso exclusivo ao processo de investigação. Lembram daquele caso que nós trouxemos aqui com exclusividade? Da abordagem de brigadianos que atiraram em um casal na cidade de Gravataí? Foi agora no dia 17 de maio. A notícia triste. Esta senhora, Dorildes Laurindo, foi ferida a tiros pelos policiais. Ela não resistiu e faleceu na tarde de ontem. O colega Lucas Abate, que acompanhou todo este caso e ainda acompanha, nos traz outras informações ao vivo, né, Lucas? Bom dia, Lucas. Bom dia, André. Bom dia a todos. Infelizmente, um desfecho mais trágico ainda para essa história, que foi a confirmação da morte cerebral da Dorildes Laurindo, conhecida por todos como Dora, de 56 anos, lá no Hospital Dom João Becker. E hoje, André, a gente teve acesso exclusivo ao processo que está apurando esse fato. E um fator que chama bastante atenção é uma mudança de versão dos 3 policiais militares que estão envolvidos nessa ocorrência. Porque no domingo, na madrugada de domingo para segunda-feira, logo após o confronto, onde a Dora e o Gilberto foram feridos e o motorista do carro foi preso, esses policiais deram um depoimento, deram um relato à Polícia Civil, dizendo claramente que viram o Gilberto disparando contra os policiais e também que a arma, um revólver que foi apreendido no local, estava em posse do Gilberto. Só que essa versão, André, foi mudada 3 dias depois, quando eles disseram que não podiam afirmar que o Gilberto atirou e que a arma foi encontrada perto de onde estava o Gilberto
e não com ele. Então teve essa mudança importante na versão e mesmo assim o Gilberto permaneceu 12 dias preso e justamente só foi solto na última sexta-feira. E o grande questionamento, né, Lucas, que a gente faz, né, leva em consideração, primeiro, quem é que era, quem é que estava na mira da polícia, né? De quem que a polícia estava atrás? O motorista. É o que eu disse ontem e vou repetir. Não foi um carro que estava em fuga depois de um assalto. Né? Quando perceberam, houve uma primeira abordagem, porque ele passou no sinal vermelho. Quer dizer, sabiam que aquele motorista estava foragido. Então, não era um grupo que estava sendo procurado. Então, isso é importante levar em consideração também. E até mesmo no depoimento, André, eles dizem que assim que o carro para na rua José Bonifácio, lá em Gravataí, os três descem do veículo, desembarcam imediatamente do veículo e o motorista, que é o Luiz Carlos, que era o foragido procurado pela polícia, ele corre em direção a um mato que tem nessa região, quando os outros dois, de certa forma, permanecem no local onde são baleados. Então, existe ainda esse confronto, essa nova informação que a gente tem agora de que o motorista fugiu do local. E, inclusive, André, no primeiro depoimento, os policiais disseram que o Luiz Carlos fugiu e continuou atirando enquanto fugia e depois descartou, jogou fora a arma no local. E, na sequência, dizem que uma outra arma, que seria uma segunda arma no caso, foi encontrada com Gilberto. E, na verdade, apenas uma arma estava na cena, estava nesse local. E tem outro detalhe importante, né, que a gente comentou ontem, sobre o carro não tem marca de tiro nenhuma. Então, os tiros não teriam partido de dentro do carro. Né? O tiro partiu em qual momento? Os tiros foram trocados em qual momento, Lucas? O tiro foi no momento em que os três desembarcaram do carro. Inclusive, André, tanto na primeira quanto na segunda versão dos policiais, eles dizem claramente que os ocupantes, os três ocupantes, o motorista, a Dora e o angolano, Gilberto, desceram do carro quando iniciou o confronto. Então, os tiros aconteceram do lado de fora do carro. E ainda reforça essa hipótese o fato de que o carro, uma Palio Weekend, não tinha nenhuma marca de tiro e também nenhuma marca de sangue dentro do veículo. Lucas. Então dá para se afirmar, sim, que os tiros ocorreram fora do carro. 11 horas e 56 minutos. Esse é o SBT Rio Grande. Para quem está chegando agora, estamos falando desse caso terrível que aconteceu no dia 17 de maio, aqui em Gravataí. A gente vê as imagens da dona Dorildes e o namorado que tinha vindo ao Rio Grande do Sul conhecê-la. Ele é um angolano, mas que mora em Goiás. E nesse primeiro encontro estavam fazendo um passeio através de um aplicativo de caronas, quando houve uma abordagem policial e o alvo, né, era o motorista e não eles. Houve uma confusão, teve uma primeira barreira, né? Ele passou no sinal vermelho, houve uma segunda abordagem e ontem, infelizmente, tivemos a notícia da morte cerebral da Dorildes. Né? Vai ser enterrada agora de manhã, tá aí a imagem dos dois. E tem inclusive um depoimento que ela gravou para o namorado no leito do hospital, Lucas. Não vai escapar, não. Vai ter que casar comigo, tu tua palavra. Não vou deixar de escapar, não. Meu Deus do céu. Nunca pensei que um dia eu fosse passar por isso. Mas não vai escapar, não. Tu vai ter que casar comigo, tu tua palavra. Não vou deixar de escapar, não. Meu Deus do céu. Viram o que ela disse? Eu não vou deixar escapar, não. Vai ter que casar comigo. E aí, Lucas? Pois é, André, esse foi um raro momento de lucidez que ela teve na UTI do Hospital Dom João Becker, porque logo depois, na sequência, ela teve um quadro de infecção generalizada que agravou, ela ficou entubada, ficou sedada durante esse tempo. Então, nesse raro momento de lucidez que ela conseguiu conversar, ela gravou essa mensagem para o Gilberto, que naquele momento estava preso e não conseguiu visitar a Dora em nenhum momento no hospital. Bom, ele ficou 12 dias preso injustamente, inclusive quando nós trouxemos, né, com exclusividade na semana passada ainda esse assunto, houve uma repercussão muito grande e é importante salientar, Lucas, que a investigação agora, o que acontece? A Polícia Civil fez a investigação, inocentou o Gilberto, inclusive, está aí o momento que ele foi solto, liberado da prisão, mas a Brigada Militar segue com uma investigação, porque a Brigada Militar, né, foram 3 policiais, um pediu férias, né, pediu licença e os outros 2 estão sendo acompanhados, porque agora precisam explicar de fato o que ocorreu. Será que câmeras de segurança não fizeram, não tem imagens gravadas, Lucas, desta operação deles?
Pois é, André, até o momento nenhuma câmera mostrou essa ocorrência, inclusive eu estive no local onde aconteceu essa troca de tiros lá na primeira semana, lá no início, na semana passada, quando começamos a apurar essa história, e aparentemente não se tinha nenhuma câmera na região onde aconteceu o confronto. É uma área bastante residencial e bem próxima à RS 118. Só que, André, aí tem um detalhe, essa rua fica um nível acima da RS 118. Sim. Então, mesmo que tivesse algum estabelecimento na própria rodovia, esse estabelecimento não conseguiria flagrar essa ação, porque a rua é um nível acima. Que horas então, foi? se tem essa dificuldade da câmera de segurança. Por volta das 11h15 da noite de domingo, dia 17 de maio. 11h15 da noite. A gente tem imagens do carro, a gente vai mostrar agora as imagens do carro em que comprova que não tem tiros, né? Então não dá para alegar que de dentro não pode ter saído tiro, a não ser que a porta estivesse aberta. Mas não houve, né? Não houve troca de tiros. E aí a gente está mostrando, pelo menos nesse local não houve troca de tiros. Então a alegação de que eles tinham atirado de dentro do carro cai em tese por terra. Daqui a pouco voltamos a falar desse assunto. Obrigado, Lucas Abate. Agora a gente vai para a redação. Aqui a gente não para, a notícia não para. São meio-dia, agora meio-dia em ponto. 16 graus a temperatura, o sol agora parece que está conseguindo passar pela barreira das nuvens, meu amigo Glauco Paz. A gente vê imagens ao vivo da usina do gasômetro. Muito frio hoje em todo o Rio Grande do Sul, inclusive com temperaturas de 6 graus e 8 décimos abaixo de zero em São José dos Ausentes, mas a previsão do tempo a gente fala daqui a pouco, um pouquinho mais, com imagens belíssimas. Falamos agora de um caso muito triste, né, Glauco? Do agricultor, aquele que foi morto por um policial rodoviário em Lajeado. O que é que aconteceu nesse caso aí, inclusive com um trator ali na rodovia? É o que a gente está vendo na imagem, a abordagem dos policiais da Polícia Rodoviária Federal e o condutor do trator dando ré, né? Foi um fato que aconteceu com o Marco Antônio Blau, de 45 anos. Ele dirigia na BR-386 quando foi abordado no bairro Bom Pastor. Agora vamos ao desenrolar dessa história, André. O que foi falado pelos policiais? Eles disseram em nota, através da Polícia Rodoviária Federal, que receberam um chamado para atender uma denúncia de um homem que tinha tentado matar a própria irmã e estava fugindo em direção à rodovia. Este senhor aí, o Marco, já estava sendo acompanhado por comportamento suspeito, segundo a polícia, tá? Ele não teria aceitado a abordagem e começou a dar ré, como a gente está vendo aí na imagem. Quando ele reagiu, isso aconteceu com um facão. Teria reagido ele com uma arma branca contra os policiais e daí, então, um policial também disparou o revólver para conter o Marco e isso acabou sendo fatal. O tiro foi aonde, Glauco? Não diz, a nota da Polícia Rodoviária não diz onde foi, mas foi um tiro que matou o Marco Antônio Blau, de 45 anos, e ele tinha antecedentes, viu, André? Antecedentes por ameaça e violência doméstica contra a própria esposa. O fato agora, é claro, vai ser investigado, mas essa imagem realmente chama muita atenção. Chama atenção. É muito comum a gente ver trator nessa região, né, nas estradas aqui no Rio Grande do Sul, tratores andando pela rodovia, pelo acostamento. Eu não sei o que fez a polícia abordá-lo, se era num local que era proibido ou se já sabia quem ele era. Já sabia. Já sabia quem ele era. E aí, vamos voltar a imagem para o início e vamos escutar, porque dá para a gente ouve um estampido, né, de um tiro. Vamos botar bem no início ali, ó. Escutem. O tiro, mas não pegou. Não foi esse tiro que pegou ele. Não foi. Vamos ver se aparece outro. Só esse aí. E mesmo que atire, um tiro de alerta, né? Mesmo que atire na perna, que às vezes acontece, né? Ele estava não estava com revólver, estava com uma arma branca, né, Glauco? Isso. Mesmo que atire na perna, se pega na horta, aí não tem jeito, né? E reforçando aqui que havia essa comunicação, pelo menos a informação da polícia, de que um homem teria tentado matar a irmã e poderia ser o Marco, esse que já também teria comportamento suspeito. Então é uma história que vai ter que ser desvendada. Não, e feminicídio esse caso aí, né? Ele suspeito? Tentativa, exatamente. Tu vê, me chamou a atenção agora daquela abordagem da Dorildes, que nós falamos há pouco aí, uma situação semelhante, né? A abordagem e o... A gente não tem a imagem exata do momento do disparo, tá? Porque depois teria tido realmente o confronto com este agricultor, mas o fato é que agora isso tem que ser apurado, né? Afinal de contas, alguém com uma arma branca contra alguém que está armado com um revólver, e eram dois policiais, né? Dá para ver na imagem aí. Muito bem, obrigado pelas informações, Glauco Paz, aí o município de Lajeado. E ali muito perto de Lajeado fica a cidade de Segredo, né?
aí nessa região dos Vales, né, conhecida aqui no Rio Grande do Sul. E nesta cidade de Segredo teve um crime, né, horrível, premeditado. Foi a morte de um agricultor nesta cidade de Segredo. O homem ele foi assassinado, vejam só, a mando da própria filha para que ela pudesse receber um seguro de vida. A que ponto que a gente chega? A gente vê na imagem, vamos mostrar a imagem ali de uma publicação dela. Pura ironia e falsidade, não sei mais o quê. A gente vai olhar ali aquela publicação que ela fez nas redes sociais. E hoje o céu está de luto, descanse em paz, meu paizinho. Você acredita numa coisa dessas? Uma pessoa que faz o que faz e ainda vai para as redes sociais para escrever algo deste tipo. Pois a promotora lá da cidade, a doutora Amanda Giovanaz, vai conversar com a gente agora ao vivo para esclarecer como que está a investigação. Olá, doutora, boa tarde, muito obrigado por atender a gente aqui no SBT. Como que está a investigação, doutora? Esse caso horroroso aí na cidade. Boa tarde. Realmente é um caso que choca não só a comunidade, mas até mesmo os órgãos de segurança pública, né? É importante a gente falar que não é só um homicídio, são 2 homicídios, né? Os 2 qualificados, 2 crimes hediondos, né? Pelo que se tem apurado até agora, porque não só a filha tinha encontrado o assassinato do próprio pai, como teve havido o assassinato de uma doutora, estava na casa. Doutora Amanda? Oi, doutora Amanda, a gente está com um problema no áudio, a imagem está chegando bem, mas um problema no áudio. Vamos ver se agora melhora um pouquinho. Acho que eu pedi a gentileza para a senhora repetir. A senhora falava em 2 crimes, é isso? Na verdade, nós temos 2 crimes, né? 2 homicídios, né? E além do assassinato do pai, também houve o assassinato de uma terceira pessoa que se encontrava na residência e que também foi assassinada no mesmo momento, no mesmo horário, né? Então, mas e os casos, eles têm relação, doutora? Eles têm relação, sim. É bom que a gente fale do início dessa investigação, porque inicialmente se tinha notícias de que poderia haver um latrocínio no local, que pode até, inclusive, ter sido simulado, né, pelos autores do crime, e, posteriormente, com as investigações acabadas a cabo, se tratava não de um latrocínio, mas de um duplo homicídio. Foram 2 vítimas, né? O pai da principal suspeita e um funcionário daquele rural que ali existe. Certo. São 2 vítimas, 2 pelos telefones. Bom, a gente vai fazer um ajuste no áudio agora. Nós estamos conversando, para quem está chegando agora, 12:07, estamos conversando com a doutora Amanda Giovanaz, promotora de justiça na cidade de Segredo, no Vale do Taquari. Ela está falando com a gente sobre um crime que aconteceu na cidade. Este senhor aí que foi morto a mando da própria filha, que queria pegar o seguro do pai, seguro de vida, no valor de R$500 mil, R$500 mil. Ela teve a ajuda do namorado e nos traz, né, uma informação de que teve mais um homicídio. Então foram 2 homicídios, só que tivemos um problema com o sinal e em seguida a gente vai colocar a doutora Amanda para esclarecer essa circunstância. A doutora Amanda já me escuta agora, doutora Amanda? Escuto, sim, Melhorou. Doutora Amanda, eu quero que a senhora agora, com melhor qualidade de áudio, por favor, se a senhora puder repetir, que outro crime é esse que está relacionado com a morte do pai da Kalinka, né? Na verdade, quando a polícia chegou ao local, né, 2 corpos foram encontrados lá no local, também de um outro indivíduo que estava lá e que era funcionário daquele núcleo rural ali. E então são 2 homicídios. Muito provavelmente, pelas declarações até então colhidas no bojo do inquérito policial, esse segundo homicídio se deu para ocultar as provas do primeiro, né? Para que não houvessem testemunhas do primeiro fato praticado. E forjar um assalto, por exemplo? Exatamente. É nessa linha que, por enquanto, a investigação está sendo levada. A Kalinka, ela agiu sozinha, agiu com o namorado e ela mesma participou deste crime, doutora?
As informações que se tem até o momento é que ela não teria agido sozinha, mas sim com o apoio desse namorado, até na contratação de uma terceira pessoa, né, para praticar esse crime. E se tem ideia, ela está presa, a Kalinka? Ela foi presa? Sim, tanto ela e o namorado se encontram presos no momento. Há uma terceira pessoa com mandado de prisão expedido. Essa terceira é familiar, essa terceira pessoa? Não, essa terceira não é familiar e está com mandado expedido e se encontra na situação de foragido no momento. E participou de que maneira essa pessoa? Esse seria o executor material do crime, né? O que efetuou os disparos. E foram roubadas coisas de dentro da casa para forjar o latrocínio, que é o roubo com morte, nisso? Há informações preliminares nesse sentido que ainda não foram confirmadas. Eu não tive acesso ainda a toda a investigação, mas só alguns elementos, né? A princípio, alguns bens foram retirados da residência, mas não se sabe ainda exatamente quais e se foram efetivamente levados. E a Kalinka assumiu? O que ela fala a respeito? Em depoimento prestado perante a delegacia de polícia, ela assume sim o crime. E que outros elementos estão sendo investigados agora, hein, doutora Amanda? Desculpa, não entendi. Que outros elementos estão sendo agora conduzidos e investigados e acompanhados pelo Ministério Público? A Delegacia de Polícia ainda realiza algumas diligências para verificar o envolvimento de outras pessoas no crime e aguardamos algumas diligências ainda para a conclusão desse inquérito e, posteriormente, o oferecimento da denúncia. E esse senhor, né, o pai da Kalinka, ele era produtor? Qual era a atividade dele? Era grande a propriedade? Como é que era o funcionamento ali do trabalho dele? As informações preliminares são de que era um pequeno produtor rural, né? Não há informações concretas ainda sobre os rendimentos dele ou coisas nesse sentido, mas que sim, que era um pequeno produtor rural. Doutora, a gente tem informação de que um outro familiar próximo estaria envolvido, seria uma mulher, isso procede? Essas informações ainda não estão confirmadas nas investigações até então levadas a cabo. É necessário aguardar que as investigações sejam concluídas nesse sentido. E devem ser concluídas quando? A senhora tem ideia? A gente espera que nos próximos dias, no máximo até o final da semana que vem, essas investigações já estejam concluídas, né? Muito bem, eu quero agradecer a senhora, a doutora Amanda Giovanaz, da promotoria do Ministério Público da cidade de Segredo, no Vale do Taquari. Muito obrigado pelas informações. Muito obrigada. Muito bem, meio-dia e 11 minutos agora. Gente, vamos falar sobre o tempo, hein? A temperatura agora é de 16 graus aqui em Porto Alegre. E o Rio Grande ficou abaixo de zero, viu? Sabia, Hugo? Meu colega Hugo disse que estava frio hoje de manhã. Pois é, as mínimas foram extremamente baixas nesta madrugada. A mínima foi no Rio Grande do Sul, 6,8 graus abaixo de zero. Imagine só, quase 7 graus abaixo de zero em São José dos Ausentes, nos campos de cima da serra. Vejam só, que frio, a gente vê os campos gelados. E a temperatura provocou uma forte geada no amanhecer. Campos e carros ficaram assim, cobertos pelo gelo. E é muito interessante porque quando a gente quer ver uma geada, não é nesse horário do amanhecer, quando o sol começa a aparecer, que os campos vão ficando branquinhos, porque é a hora que os raios começam a incidir na terra e aí aquele frio levanta congelando tudo. Em São Francisco de Paula, a temperatura ficou em 4 graus e 7 décimos, também negativo. Soledade, quase 2 graus abaixo de zero. Em Santa Rosa, 1,5 grau positivo, tá mais quentinho. Em Farroupilha, 1 grau e 2 décimos. Em Canela, 0,7, quase meio grau positivo, né? E amanhã o tempo vai ficar seco, a gente vai ter tempo seco em grande parte das regiões, com previsão de muito frio no começo do dia, praticamente um dia como hoje. Grande parte das regiões terá mínimas abaixo de 5 graus, então se prepare para mais um amanhecer dessa quinta-feira de frio, inclusive com marcas negativas que podem ocorrer nos pontos de maior altitude aqui no estado. E olha só, tem risco mais uma vez de formação de geada, principalmente no oeste e no norte. Durante a tarde, que vai ser hoje com
um pouquinho mais de sol, a temperatura sobe gradativamente e a máxima chega a 20 graus em algumas cidades. Portanto, vamos ter uma tarde fria, daquelas tardes que mesmo com sol vai para a sombra, o frio fica, né, bastante intenso. A gente tem essa imagem ao vivo. O sol está preguiçoso, uma neblina muito forte nesse momento na capital, 16 graus é a temperatura. 12h e 14 minutos, vamos dar uma olhadinha agora nos números do coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Vamos dar uma olhadinha no mapa. São quase já 10 mil casos confirmados, gente. 245 pessoas morreram. Nós temos em Lajeado 1.329 casos, Passo Fundo 777, Porto Alegre com 747, Bento com 619, Garibaldi 378, Farroupilha 263, São Leopoldo 244, Marau 198, Venâncio Aires 187 e região central com 186. O que a gente observa, né, o efeito dos frigoríficos na região ali do Vale do Taquari. Muitos moradores de São Leopoldo trabalhavam no Vale do Taquari em frigoríficos e foram contaminados. Então a gente vê ali, ó, tanto Lajeado, a região de Passo Fundo, também Bento Gonçalves, Garibaldi, Farroupilha, São Leopoldo, Marau, Venâncio, todas essas regiões influenciadas aí, um número alto muito em consequência de trabalhadores que estavam dentro, não é, dos frigoríficos, que, como dissemos, é um fenômeno não só aqui no Rio Grande do Sul, mas nos Estados Unidos e Europa, né? Os trabalhadores ficam muito próximos e por isso a transmissão ela é muito rápida. Nós temos números de Porto Alegre, olha só. Casos confirmados 1.315, isso informações do Facebook. Volta na tela anterior, 1.315. Quanto que está Porto Alegre aqui? 747. De 747 para 1.315 é uma diferença muito grande nessa tabela do governo do estado, porque, como dissemos, há um processo que precisa ser feito, precisa ser oficializado pelo Laboratório Central do Estado. Vejam só, 1.315 casos confirmados e aqui Porto Alegre com 747. Mas olhando pelo Facebook da Prefeitura, casos descartados 3.443, ou seja, pessoas que tiveram síndromes gripais, provavelmente, né, a influenza, mas veja como com a chegada do frio, como aumenta este número, né, de pessoas com síndrome gripal. Casos que estão em análise, 3.294, né? 41 mortes e recuperados 617. Lembrando que aqui no Rio Grande do Sul, o índice de recuperação ele tem sido mais rápido, não é, do que em outros estados do Brasil. Cerca de 76%, né, um índice bastante alto de pessoas recuperadas. Muito bem. Agora, 12h e 17 minutos, pesquisadores brasileiros criaram um teste que pode mudar o panorama do combate à Covid-19. Eles afirmam que o novo exame permite saber em até 6 horas se o paciente desenvolveu imunidade contra a doença e que o custo pode ser até metade do valor dos testes já em uso. Na tela a gente explica. O novo coronavírus possui mais de um tipo de proteína. A maioria dos testes rápidos aponta se a pessoa tem anticorpos contra uma delas, a proteína N, que fica no interior do vírus, mas não indica se ela desenvolveu imunidade. O novo exame agora identifica se o indivíduo tem anticorpos contra a proteína S, que é responsável por conectar o vírus às células humanas. Esses anticorpos bloqueiam esse tipo de proteína e fazem com que o vírus não consiga entrar na célula e sejam eliminados do organismo, muitas vezes sem causar uma infecção. O cientista explica que o exame pode mudar o panorama do combate à doença. Isso vai auxiliar no quê? A identificar que esses pacientes, tendo os anticorpos em níveis elevados, vão estar realmente protegidos contra a infecção viral. Isso vai nos ajudar, então, a talvez modificar, num futuro muito próximo, o comportamento das pessoas com relação à pandemia. A equipe de 8 pesquisadores iniciou os trabalhos no final de março, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foram quase 8.000 testes até chegar na versão final. O teste é feito a partir de uma amostra de sangue e o resultado fica pronto em até 6 horas. O laboratório já fez todas as testagens e validações estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Agora a empresa está na fase de transferência de tecnologia para laboratórios parceiros. Por usar matéria-prima e tecnologia nacional, a expectativa é de que o exame custe até metade do valor dos testes rápidos atuais, que pode passar dos R$300. Ainda não há previsão de quando vai estar disponível para os pacientes.
E a Prefeitura de Porto Alegre apresentou uma plataforma digital de educação. O sistema ele vai continuar sendo usado mesmo com a retomada das aulas presenciais. Mas muitos alunos reclamam que não possuem o equipamento necessário para usar esta ferramenta nos estudos. O sistema chamado Cortex pode ser acessado pelo computador ou celular. Por enquanto, não haverá aula online. A ideia é disponibilizar conteúdos e atividades que poderão ser realizados ao longo do dia. Nós vamos começar, também é importante dizer, com o foco no Fundamental 2. Alunos de sexta série adiante e os nossos poucos alunos do ensino médio, do EJA, e do ensino técnico, que são os mais velhos. Em uma transmissão na internet, a Prefeitura apresentou a ferramenta que permite ainda acompanhar o desempenho, a frequência do aluno e as mensagens do professor. Os alunos que não tiverem acesso, tá? Eles terão a oportunidade de recuperar esse conteúdo. E nós vamos avaliar se aquela turma conseguiu um vínculo de 100% dos alunos com o professor, bom, é possível que essa turma faça esse aproveitamento em dias letivos. A Associação dos Trabalhadores na Educação diz que não houve diálogo com as escolas e que o sistema já começa com problemas. O governo municipal afirma que 97% dos alunos têm um celular em casa, o que possibilitaria o acesso a essa plataforma. Mas a gente sabe que essa realidade é de quem não conhece a escola pública. As pessoas lá lutam pelos direitos básicos, desde saneamento e água. O acesso à internet é uma utopia para essas comunidades. Aqui no Quilombo Família de Ouro, na Lomba do Pinheiro, Zona Leste de Porto Alegre, a comunidade se uniu para que as crianças não ficassem nas ruas nesse período de isolamento social. Como as aulas estão suspensas, os alunos passam as tardes aqui na sede do terreiro Ilê de Oxum, fazendo atividades extracurriculares. Sem celular ou computador, é preciso usar a criatividade. Quem organiza o trabalho é a Patrícia. A líder comunitária acha inviável um sistema de ensino à distância. De quem não vive a realidade da comunidade. Porque mal as mães têm telefone, que dirá a criança. Como é que uma mãe que sai para trabalhar vai deixar o telefone com 5 filhos adolescentes dentro de casa? A internet será custeada pela prefeitura com apoio de empresários. Mas sem o equipamento fica difícil. O Derek divide o celular com o irmão mais velho. Difícil porque meu irmão estuda as coisas dele e eu tenho que estudar as minhas. Só que daí um celular para 2 pessoas não vai dar, porque tu vai ter que estudar até a metade, daí a outra metade já vai esquecer para outro dia. É que agora, de repente, a Prefeitura vai ter que fazer parcerias com empresas para conseguir esses equipamentos para as crianças. Muitas empresas têm feito campanha, só que é muita gente para a demanda necessária de equipamentos. 12h21 minutos e você vai ver ainda hoje, tem novidade aqui no SBT Rio Grande, a estreia do Balcão de Soluções. O que é isto? Eu vou explicar. Nós vamos mostrar os problemas, as dificuldades, mas também oferecer alternativas, né, neste momento de retomada da economia, onde muita gente perdeu o emprego, muitos, né, em razão da pandemia. E na reportagem de hoje, as oportunidades de trabalho em meio, né, a coronavírus, à Covid-19, a pandemia que nós estamos vivendo. Então a gente quer fazer um convite, vai lá na nossa página do Facebook e participe, né, do nosso balcão de soluções, com opiniões, com sugestões, com críticas, facebook.com/SBTRS Oficial. Vai lá e a gente vai seguir toda semana aqui, conversando com pessoas, apresentando reportagens para que você, né, possa dar, quem sabe, né, uma luz, uma ideia e conseguir aí tomar rumo na sua vida com essa dificuldade de emprego neste momento. Muito bem, 12h22 minutos, está na hora do esporte aqui no SBT. Para biscoitos Zezé, carinho que vem de família, meu amigo, meu irmão Glauco Paza. Pois é, André, a gente não cansa de dizer, olha, se puder, fique em casa. E aí, o que algumas pessoas fizeram? O quê? Foram pra rua jogar futebol. Ah, tá de sacanagem. Aconteceu isso em São Leopoldo, aí a Guarda Municipal foi chamada, a Prefeitura foi chamada, para que interrompesse, pusesse apito final nesta partida que está completamente fora das regras desse momento que a gente vive, a pandemia. Agora, não é caso isolado, a gente tem relatos aí de muita gente que se reúne em praças, em campos para jogar futebol, e a gente não cansa de dizer, não é o momento, né?
Neste caso aí aconteceu no Grêmio Esportivo Nacional, no bairro São Miguel, e o responsável pelo local foi autuado. Vai ter que pagar quase R$2.000 de multa. Os jogadores que estão lá no cantinho, ó, dá para ver eles depois que o jogo foi interrompido, tiveram que ir para casa. Esse foi o placar final desse jogo aí. Muita vergonha, na verdade, porque é o momento de manter o distanciamento, né? Se os clubes que têm todo o aparato, Grêmio, Inter, enfim, não estão jogando, por que esses aí vão jogar? É aquele negócio, né, Glauco? Eu acho que com tanto esclarecimento que tem, alguém que toma uma atitude como essa, olha, não dá, eu não sei nem o que dizer, porque a pessoa está pedindo para ficar doente, só pode. Pois é, e é uma falta de responsabilidade, porque cada uma dessas pessoas aí pode transmitir para sabe lá quantos outros dentro da sua família. Os números indicam que pode até 10 pessoas, né? Então, faça essa conta matemática, imagine que não são apenas 22, né? Porque tem aqueles que ficam ali, o Glauco. Vou dar o exemplo do Glauco, que nunca jogava, mas ficava esperando a oportunidade. Então, soma isso, dá 30 para cada lado, mais as pessoas que estavam por ali, 60 pessoas quase. Vai o pessoal que quer ir junto, né? Vai o cara jogar, leva filho, leva namorada, leva esposa, e aí o troço vai aumentando e daí que as coisas acontecem. Tem até uma brincadeira na internet lá do pessoal, vai para casa, demônio. Não, o que falar num momento desse? É brincadeira, mas olha, é realmente uma coisa muito séria, viu, André? Não dá. E infelizmente, não dá. Eu estou com ela aqui, ó, André. A camisa. Você acha que ficaria bem com ela, André? Tá, fica bem, sim. Né? Embora eu saiba que você não joga nada. Mas enfim. Eu jogo pedra. O que interessa é mostrar paixão. E essa camisa oficial, a nova camisa do Grêmio pode ser sua. Lembre-se, vá lá no Facebook, facebook.com/SBTRS Oficial e dê a sua sugestão como comemorar um gol em época de pandemia sem beijo, sem abraço, mantendo o distanciamento, mantendo a disciplina, que é o que esse pessoal aí não teve, André. É verdade. Então vai lá e manda a sugestão. Valeu, Glauco Pazá. Agora 12h25 e você vai ver ainda hoje aqui no SBT Rio Grande. O SBT teve acesso à investigação sobre a ação de brigadianos que terminou com um casal inocente baleado na região metropolitana. Você vai ver as contradições entre o primeiro e o segundo depoimento dos policiais sobre a abordagem. Caso Rafael, quais as novidades sobre a investigação da morte do menino? Imagens feitas no quarto dele mostram a rotina de Rafael. Já os detalhes. E daqui a pouco tem a estreia aqui no SBT Rio Grande. É o Balcão de Soluções. Vamos oferecer alternativas para você que está fora do mercado de trabalho. Então, fique de olho. Muito bem, 12h26, vamos para a redação de novo. Glauco Pazá, que história é essa aí, hein? Um homem que foi preso acusado de incendiar e matar um morador de rua aqui em Sapucaia do Sul. Mas por que isso? É daqueles casos absurdos em que uma vida vale uma marmita. Não Isso creio. Mesmo. Você não ouviu errado. É um absurdo realmente, viu? O crime aconteceu durante a madrugada e a imagem mostra aí duas pessoas correndo, que seria o suspeito do assassinato e a vítima. Segundo a polícia, o suspeito deu uma pedrada e colocou fogo no corpo de um morador de rua. Este suspeito tem passagens pela polícia e está preso em Canoas. O motivo seria uma marmita, disputa por uma marmita. O crime aconteceu no dia 18 de maio. É daquelas coisas difíceis de acreditar, mas que acontecem. E teve uma lancheria que foi assaltada, eu acho que é Ijuí, né? Na noite passada, e a câmera gravou todo o momento do ataque a essa lancheria. Entra ali como não quer nada, disfarçando. Entra sorrateiramente e, olha, demora menos de 1 minuto, viu? Vai até o caixa, pede o dinheiro, pega o dinheiro e sai. Dá para ver aí na imagem que tem um outro criminoso esperando do lado de fora, mas que fica apenas acompanhando e é tudo muito rápido realmente. A informação de que cerca de R$2.000 foram levados, a ocorrência ainda não foi registrada pelo dono da lancheria e isso, como você falou, aconteceu próximo ao centro da cidade, lá em Ijuí. A polícia agora vai verificar pelas imagens até se dá para ajudar aí na captura desses responsáveis, André. E olha só, teve roubo de sapato, na verdade de tênis. 5.000 pares de tênis roubados em Canoas. Agora tinha um detalhe, né? Eram falsificados, Glauco. Pois é, um pequeno detalhe, né? Que pode fazer a grande diferença, né? 5.000 pares de calçados, tênis de marca,
que eram vendidos, segundo a polícia, por cerca de R$250. Isso pode significar bem menos do que um valor de um item original, né? Isso aconteceu no bairro Igara, onde a polícia recebeu informações de que havia um depósito e também a comercialização desses itens falsos. Foi lá e prendeu 3 pessoas e, olha, era tanta mercadoria que encheu a carroceria de várias caminhonetes da polícia. E aquela velha dica, esse barato pode sair caro, você está alimentando a contravenção e pode, inclusive, trazer problemas para o próprio corpo, né, André? Ah, é verdade. Sendo falsificado, sem critério, sem técnica nenhuma. E olha que tu estás falando com um técnico em calçados, viu? Eu sou técnico em calçados. Eu sei disso. E aí, o troço com defeito desse jeito aí é um perigo. Obrigado, Glauco Paza. Deixa eu conversar com a Gabi Lerina. Cadê a Gabi Lerina? A gente volta a falar sobre a investigação do caso Rafael, aquele menino lá de Planalto, que foi morto. Tá aí ele, ó. Carinha do Rafa. Foi morto no norte do estado e essa investigação pode durar até 60 dias para ser concluída, né? Se aguardam aí laudos da perícia, novos depoimentos, a reconstituição do crime, que agora estão falando, né, Gabi Lerina, um termo novo, né? Que a delegada falou que não é a reconstituição, mas a reprodução, né? Então, são vários elementos aguardados aí para a conclusão do inquérito. A Gabi acompanhou ontem, né, Gabi, a entrevista coletiva lá em Planalto. A gente não tem, assim, muitas novidades, como disse a própria delegada, chefe de polícia, mas alguns elementos importantes que a gente consegue perceber a partir do momento que a própria polícia foi até lá, né, Gabi? Verdade, André. Boa tarde para você e a todos que estão nos acompanhando. A reconstituição agora se chama, nesse caso, de reprodução simulada dos fatos, que é nada mais do que a reconstituição do que aconteceu, ou seja, por que a delegada foi até Planalto, né? Ela foi com a equipe dela lá, foi junto com a diretora do Instituto Geral de Perícias, porque agora a ideia, André, é poder juntar mais detalhes, o maior número de detalhes possíveis para poder fazer essa reprodução. Então, por isso que a delegada esteve lá em Planalto e conversou com alguns jornalistas para explicar, para poder ver de pertinho, juntar todas as informações. Por exemplo, olha só, muito didático. Como, por exemplo, o que eles vão precisar? Qual o número de policiais que vão precisar estar lá no dia dessa reprodução para poder fazer, inclusive, botar o local isolado, porque pode ser que apareçam pessoas querendo ver, a imprensa também deve acompanhar. Como é que vai ser o isolamento desse local, já que a casa da família fica ao lado da casa onde o corpo do Rafael foi encontrado. Também outros detalhes do Instituto Geral de Perícias, quantos peritos vão ser necessários, como vai ser utilizado, como vai ser reproduzido o corpo do Rafael através de um boneco. Então, esses detalhes começam a ser tratados a partir de agora. Por isso que a delegada esteve lá em Planalto ontem e ela conversou com a imprensa. Há muitos detalhes que precisam ainda ser explicados. Ela também, inclusive, contou no jornal com você, antes que eu assisti a entrevista, André, que não pode também trazer alguns fatos novos, porque tem detalhes da investigação que precisam ainda de maiores confirmações para serem divulgadas. Exatamente. Agora é preciso esperar os laudos da perícia. Lembra que foi feita uma perícia técnica lá na sexta-feira anterior, quando foi encontrado o corpo do menino na segunda-feira. Na sexta-feira, técnicos estiveram lá e fizeram aquela aplicação de luminol, que é um produto que pode apresentar os vestígios de sangue, por exemplo, dentro do veículo do namorado, da Alexandra, da mãe, também na casa da família e ainda na casa da avó do garoto. Então, esses resultados do que apareceu nesses laudos devem ser entregues dentro dos próximos dias. E junto com esses laudos do IGP, juntando com as informações que já estão no inquérito, é que a polícia poderá fazer essa reprodução simulada dos fatos, que nada mais é do que a reconstituição. A gente também tem imagens do quarto do menino, né, que mostram aí os detalhes, os objetos dele, e também esse papelzinho dentro da escrivaninha, assim, em cima da escrivaninha, que mostra o quanto ele era realmente um menino muito aplicado na escola, né, André? Inclusive, a diretora da escola conversou conosco quando a nossa equipe esteve lá em Planalto, a mãe de coleguinhas dele, dizendo realmente que ele era muito aplicado, mostra ali um roteirinho de como ele se organizava para estudar diante desse distanciamento social, que ele tinha que fazer tarefas aí de matemática, ali, de português. Ele era um excelente aluno. Né? Ali, ó. Tem que fazer tema D. Aí ele botou português, matemática,
Ciências, inglês, espanhol, educação física, história, prática de vida e geografia. Prática de vida. Eu não sei que disciplina é essa, mas faz a gente pensar no que aconteceu com a vida desse pequeno, né, desse menino. Deixa eu colocar o Glauco Pazza nessa nossa conversa aqui, porque uma outra questão que ela é importante, né, Glauco e Gabriel, é o depoimento da Alexandra, que aconteceu agora no sábado, e teve uma oitiva, não foi um depoimento do menino de 17 anos, porque uma coisa é certa, e isto a comunidade, a própria família da Alexandra diz, 3 pessoas estavam dentro da casa. O menino Rafael, a mãe e o irmão mais velho, de 17 anos, que tinha 16 e fez agora recentemente 17. Então, assim, e houve diferenças nas falas da mãe e do filho. O que nós não sabemos se essas diferenças se referem à noite do crime ou se referem à convivência entre eles. E tem um outro detalhe importante nisso que eu quero chamar a atenção. Não se sabe ao certo se ele morreu do dia 14 para o 15. E nem se ele foi colocado nesta madrugada em frente à churrasqueira. Quer dizer, a gente precisa de muitas respostas ainda. André, Gabi, eu conversei já com algumas pessoas a respeito da quantidade de depoimentos e todos os especialistas são bem claros. Olha, se for preciso tomar 20, 30 vezes, porque muitos momentos são pensados, nesse caso específico, pela mãe, para ser dito e depois pela insistência a essa contradição. Uma hora ou outra eles esperam que essa contradição ajude a desvendar o mistério, para chegar realmente à resposta que é a definitiva, pelo menos é o que se espera, em relação a um caso que tem tantas perguntas ainda para serem respondidas, né? Então não está descartado que mais depoimentos sejam tomados. Só um pouquinho, Glauco. Volta a ver a imagem, gente. Vamos só para fazer uma análise aqui, ó. Tem hora que eles estão olhando ali, aí ó, deixa eu só identificar isso, só um pouquinho. Esta é a casa do menino Rafael, tá? Então só põe a imagem aqui, essa é a casa do menino Rafael e a casa onde ele foi posto aqui na churrasqueira é aqui. Lembra que no início das investigações, nós tivemos aqui o próprio depoimento, entrevista com o delegado Nunes, ele disse da possibilidade de suicídio também, era uma das linhas de investigação. Vejam que esse policial mostra ali o telhado, né? Apenas para a gente avaliar e dar uma olhadinha, pode seguir a imagem. Talvez uma das possibilidades também foi essa, né? De ter observado o risco dele ter se suicidado ou ter sido pendurado, não é? Tudo tem que ser avaliado. Para aí de novo a imagem, desculpa. Ó. A esse momento eles estavam avaliando o quê? Ó? Veja aqui, ó. Aqui é a churrasqueira, aqui foi onde o corpo do menino foi colocado. Aqui é a passagem da casa onde o menino foi posto para a casa do Rafael, onde ele morava, né? Então vejam que esta cerca aqui é isso que eles estão analisando, porque de acordo com o depoimento dela, o menino, depois de ter morrido, ela arrastou, trouxe para cá e colocou nesse local em frente à churrasqueira. E aí a pergunta, como que ela conseguiu, né? Se ela teria força, e essa análise que tem que ser feita, se a cerca é fraca, é alta, é uma cerca forte, como que ela botou o menino por cima e levou até a churrasqueira. Então, nesse momento, eles estão avaliando esse corredor aí, né? Por onde ele teria passado ou se foi dada a volta. Mas, enfim, são muitas questões que precisam ser esclarecidas. Até a medição é feita, né, André? A medição do local para realmente ter o referencial de que aquilo que foi dito pode ser realmente feito e o acompanhamento psicológico. É claro que tudo é feito em relação a possíveis exames que possam conduzir a como era essa convivência da família antes do fato, né? É verdade. Gabi? Os peritos fizeram também, né, essa área de fora onde o corpo estava, né, André, que você estava mostrando ali, o corpo também, os peritos também fizeram toda a análise dessa área. E tudo isso vai ser levado em conta. Inclusive, os proprietários dessa casa devem ser ouvidos nos próximos dias. A delegada Nadine falou na coletiva ontem. Se houve um boato de que talvez a Alexandra tivesse entrado dentro da casa, essa informação não foi confirmada pela delegada. Os proprietários não estão na cidade, mas quando retornarem
dessa casa onde foi abandonado o corpo. Aliás, devem também prestar os seus depoimentos, né, suas explicações. E sobre a contradição, André, realmente a delegada não pôde abrir muitos detalhes do que tipo de contradições são esses e foram encontrados no depoimento do guri de 17 anos, o irmão adolescente do Rafael e da mãe, né? A mãe, depois aqui no sábado, no Palácio da Polícia, ela confirmou, dizendo que sim, que ela foi a responsável pela morte, só que não teve a intenção, a morte do filho, dando remédios para ele se acalmar. Ela continua ainda com esta versão. E também disse que fez sozinha, né? Que não teve essa intenção, mas que fez sozinha. Mas a polícia sim confirma que houve contradição. Inclusive, a delegada fala sobre isso durante a coletiva. A gente pode ouvir um trecho até. Sim, se pode afirmar que há algumas contradições, mas contradições que poderão ser sanadas durante a nova oitiva. Então, nós não vamos abrir detalhes dessas contradições nesse momento, porque é muito incipiente ainda a gente adiantar algo nesse sentido. E até porque o que se fala na região é que essa família, ela está em São Paulo, é um casal que mora ali, está em São Paulo, trabalhando lá por alguns dias em São Paulo, e que a família da Alexandra cuidava dessa casa, por isso teria o fato a chave, de ter né? a chave, né? Isso. Então isso também tudo vai ser levado em consideração. Obrigado, Glauco Paza e Gabi Lerina. Muito bem, 12h39, gente. Vamos falar agora de um projeto bem bacana aqui do SBT. Diante dessa mudança toda causada pela Covid-19, né, pela pandemia, que tal um balcão de soluções? É o que você vai conferir a partir de hoje aqui no SBT Rio Grande. Nós vamos contar histórias de gente que tem enfrentado problemas e também ouvir especialistas com dicas valiosas para você aí que nos acompanha. Hoje o tema é de interesse geral, mercado de trabalho. A reportagem é de Guilherme Fadanelli. Salas comerciais para alugar, pedintes nos semáforos, fila em busca de emprego. O novo coronavírus virou a economia e a estabilidade das famílias de cabeça para baixo. Eu tô cheio de currículo para sair entregar e é isso aí, né? Vamos na busca. Enquanto o Vinícius seguia na fila do Cine de Caxias do Sul, a Giovana conseguiu uma indicação depois de 3 tentativas. Aos 40 anos, ela está desempregada desde o início de maio e percorre as ruas da cidade diariamente em busca de uma recolocação no mercado. O pessoal está realmente dizendo que está com quadro está reduzindo o quadro, né? Está diminuindo porque não tem muita demanda de procura. Dependendo do tipo de serviço, realmente está mais difícil, né? Não desistir de forma alguma, né? Vai continuar caminhando, procurando, que uma hora aparece. O ano até que começou com bons números no estado. Nos 2 primeiros meses, 36 mil novos postos foram criados. Mas em março, a curva começou a inverter. O ápice foi em abril, quando cerca de 75 mil vagas formais foram fechadas. O que todo desempregado busca é um cartaz como esse, oferecendo uma oportunidade de trabalho. Mas essa vaga aqui está aberta desde março e está difícil de ser preenchida. A gente percebe falta de interesse nas pessoas e a gente percebe também que os currículos são mal feitos. Nesta indústria, a qualificação do candidato precisa se somar à vontade de vestir a camisa. Agora, baixar a cabeça, trabalhar, realmente mostrar para que está aqui com produtividade, qualidade, né? E visando o futuro da empresa. Né? E por falar em futuro, todos estão em busca de soluções para dias melhores. Caminhar até achar alguma coisa, né? Tô com esperança sim. Bom, e para ajudar no problema aí do Vinícius e da Giovana, que a gente acabou de acompanhar na reportagem, e de tantos outros, né? A gente vai conversar agora com a Solange Azambuja, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Olá, boa tarde. A senhora conversa com a gente de onde? Olá, André, tudo bem? Converso aqui de Canoas. Esse sotaque deu, você é gaúcha. Sou gaúcha. Bom, Solange. Tudo bem, André? Tudo bem, tudo Diga. tranquilo. E principalmente nesse momento que a gente quer aí colaborar com as pessoas, né? Sabemos que a pandemia não passou, ela está em andamento, estamos controlando na medida do possível, mas é hora da retomada. E então eu acho que nesse momento é o momento da técnica ser aplicada de fato, né, Solange? O que a gente pode dizer para esse pessoal todo aí que está nessa expectativa? Certo. Boa tarde, André. Primeiramente, quero agradecer, em nome da BRH Rio Grande do Sul,
o convite para participar desse quadro e parabenizar a SBT por essa iniciativa, porque nesses tempos de pandemia, tudo que o mundo precisa é compartilhar ideias e soluções para a gente sair o mais rápido possível desta crise. Eu entendo que o desafio é enorme nesses tempos difíceis, muitas demissões e poucas oportunidades de trabalho, que é uma equação difícil de resolver. Mas o mercado de trabalho não parou totalmente. Tanto que a gente viu uma gerente falando da dificuldade de fechar uma vaga. Muitos setores estão em alta, mesmo nesse tempo de pandemia, a gente sabe disso, né? Então, o ambiente digital, por exemplo, ele está em alta e é necessário que todos, mesmo os profissionais mais operacionais, acompanhem esse momento, que é um momento mais online, mais digital, e se preparar efetivamente mais para as oportunidades. Pois é, mas Solange, olha só, e é isso que eu acho que é importante a gente dar um caminho. A gente ouve isso muito, as pessoas têm que se preparar, as pessoas têm que acompanhar. Aonde fazer isso? Aonde se preparar? Né? Aonde buscar o caminho para tu acompanhar o que está acontecendo, por exemplo? Bem, eu acho que nesse momento o caminho é um caminho virtual. Não é um caminho presencial. Por que eu falo isso? Porque existem muitos cursos online gratuitos, onde as pessoas podem sim se preparar, onde existem muitas orientações de como organizar bem um currículo. São todas as informações, todas as orientações hoje estão no virtual. E são gratuitas, tem muita gente fazendo muita coisa gratuita para realmente promover mais e para melhorar a performance dos profissionais. E aqui eu falo de todos os tipos de profissionais, né? Não estou falando só de profissionais de uma categoria maior ou com maior escolaridade, mas profissionais também na área operacional. E o que a gente... Pode seguir, por favor. E tem uma coisa que eu acho que é muito importante, é a vontade, né? Muitas vezes a gente não está buscando um profissional altamente qualificado, tecnicamente qualificado, mas se busca um profissional com uma performance motivacional, com uma vontade de efetivamente querer pegar aquela vaga, querer participar daquele processo de seleção. Então, tem que ter uma disposição para estar concorrendo a uma oportunidade de trabalho. Eu posso te garantir que tem muitas vagas, né? Por exemplo, trabalhos temporários, tem empresas... ontem mesmo eu estava olhando uma empresa que trabalha com serviços temporários, que tem 200 vagas. Qual área? 200 vagas a todas as áreas possíveis. A área da saúde é uma área que está muito em evidência, e não é para médicos e enfermeiros só. Para pessoal da área de limpeza, pessoal da área de segurança. O que a gente teve, Solange, aqui, por exemplo, Novo Hamburgo anunciou ontem a criação de mais de 4 mil empregos, né, de um grande banco que vai abrir toda a parte de tecnologia na cidade de Novo Hamburgo, né? Então também é uma oportunidade aí para as pessoas buscarem aí uma vaga. Eu penso, André, que assim, o que precisa é focar naqueles setores que estão em crescimento e aqueles setores onde o mercado demanda, né? Então, não adianta eu buscar aquilo que eu sempre fiz, porque se o mercado não está demandando, não terá oportunidades, né? Mas essas oportunidades nesses setores, como eu falei, setores da saúde, setores da informática, setores de logística, supermercados, farmácias, motoristas, né? Motoristas de moto, motoristas de caminhão, de automóvel, porque a demanda do mercado, ela não, na verdade, ela se modificou, mas ela tem muitas oportunidades ainda. O que a gente vai ter, né, Solange, é um fenômeno pós-pandemia, né? A gente escuta isso muito, o momento depois da pandemia, muita coisa. Já está mudando, mas muita coisa vai mudar, né? Sim, eu acho que tem uma coisa importante, André, que é desconstruir o que nós temos até então em relação a formato de contrato de trabalho, em relação a salários, em relação a benefícios. O que eu quero dizer é que tem muita oportunidade na área
como trabalho temporário, né? E muitas vezes as pessoas não querem isso, elas acham que o trabalho temporário ele é por um tempo e não tem mais a efetivação. Isso é um erro, porque na verdade é a partir de um trabalho temporário, a partir de um freelancer que você pode ser efetivado, né? Verdade. Então, desconstruir um pouco alguns conceitos na relação de trabalho, porque pós-pandemia muita coisa vai se modificar. Solange Azambuja, vice-presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, a própria associação presta um serviço gratuito para as pessoas, né? Exato. Um e-mail de contato, um telefone que as pessoas podem, o mesmo site que as pessoas possam entrar em contato, por favor. Na BRH nós temos o site, lá no próprio site tem todas as áreas onde as pessoas possam buscar, entendi. Dependendo da sua necessidade, né? Certo. Então, nós também temos estágios, nós temos muitas vagas de estágio hoje também. Então, no site da BRH ABRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, vai no site Exato. E ali tem todas as dicas, então. Exatamente. Muito obrigado pela entrevista, uma boa tarde. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Boa tarde, André, um abraço, obrigado. Tchau. Meio-dia e 49 minutos, meio-dia e 49. Vamos falar sobre aquele caso triste que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, envolvendo uma costureira e o namorado, o Gilberto, né? Um angolano, pois morreu no Hospital Dom João Becker, em Gravataí, a costureira, que foi ferida a balas numa perseguição policial. Dorildes Laurindo estava internada desde o dia 17 de maio. Ela e o namorado foram feridos, né, a balas quando, por engano, né, foram feridos pelos brigadianos quando retornavam de um passeio ao litoral. E o SBT teve acesso exclusivo ao processo que está apurando este caso. Na tela, a reportagem. Mas não vai escapar não, tu vai ter que casar comigo, tu deu tua palavra. Não vou deixar tu escapar não. Meu Deus do céu, nunca pensei que um dia eu fosse passar por isso. O pedido de casamento a Gilberto foi a última mensagem de Dorildes, em um raro momento de lucidez na UTI do Hospital Dom João Becker. Ela e o companheiro, o angolano Gilberto Almeida, foram baleados pela Brigada Militar. Eles voltavam de um passeio no litoral, na carona de um foragido da Justiça. Gilberto ficou 12 dias detido injustamente. A investigação da Polícia Civil concluiu que os dois são inocentes. Liberdade não tem preço, ainda mais quando se é inocente. O SBT teve acesso exclusivo à investigação conduzida pela Polícia Civil. O inquérito mostra que, ao longo dos depoimentos, os 3 brigadianos envolvidos mudaram a versão do caso. No primeiro depoimento, na madrugada após a prisão, os policiais disseram que desembarcaram do carro 3 ocupantes, sendo que 2 deles apontaram as armas e passaram a efetuar disparos. E ainda acrescentaram que a arma utilizada pelo motorista Luiz Carlos foi descartada durante a fuga e que um revólver da marca Rossi foi encontrado com um angolano. 3 dias depois, o relato mudou. Questionados se viram Gilberto atirar, disseram que não e afirmaram ainda que a arma estava caída ao solo, próxima a Gilberto. Os policiais afirmaram que, após os disparos, apenas imobilizaram e algemaram as vítimas no aguardo pelo socorro. Em nenhum momento falam sobre as agressões relatadas por Gilberto. E veio um policial que eu não me lembro bem o rosto e me deu um chute na cara, me deu um chute no rosto. Tu vai morrer, tu vai sangrar até morrer. O inquérito da Polícia Civil apontou que os brigadianos agiram com excesso de legítima defesa e imprudência. A investigação da atuação dos PMs é conduzida pela Brigada Militar. O segundo passo agora é buscar, junto ao Estado, uma indenização, que eu acho que é o mínimo que o Estado deve. E a irmã da Dorildes, a família está arrasada. Nós vamos conversar com ela. Ela está acompanhando o Lucas Abate nesse momento, né, Lucas? Pois é, André, eu estou aqui com a Marjorie, que é a irmã da Dorildes. Marjorie, primeiro, muito obrigado por nos atender num momento tão difícil para a família. E queria que nos relatasse qual é a situação agora da Dorildes. Ela teve a morte cerebral confirmada, mas ainda tem um protocolo todo a ser seguido. Isso. Não tem a confirmação do óbito, né? Foi confirmada a morte cerebral. Amanhã
ela vai fazer o último exame, né, para confirmar. Se o coração resistir até lá, então amanhã é que vai ser resolvido, né, essa parte. A gente sabe que ela teve um quadro muito grave de infecção e até por isso não foi possível fazer adoção de órgãos. Era uma coisa que ela desejava? Sim, ela era o que ela queria, né, ser doadora. E não nem isso ela vai poder, né. Foi a vida dela e privaram também outras pessoas de, pelo menos, se beneficiar, né? Uma benfeitoria, nem isso pôde. Marjorie, a gente sabe que é um momento muito delicado para vocês da família, mas queria que tu me relatasse até que ela teve alguns momentos de lucidez durante essa internação do hospital. O que ela relatou para a senhora, para a família? Ela disse que eles vinham de Tramandaí, né? E com o aplicativo, que o motorista na ida já corria bastante, ela chamou a atenção dele e daí na volta ele se comportou, né? E quando chegou em Cachoeirinha, quando eles perceberam, ele estava correndo de novo, né? Estava em alta velocidade e eles pediam para ele parar e ele dizia que, agora não me recordo assim as palavras dela, mas que ia dar tudo certo, que eles estavam perseguindo, que estava uma coisa assim. E que quando ele parou o carro, então, finalmente parou o carro, ele saiu correndo, ele parou o carro e saiu correndo. E ela e o Gilberto saíram pela outra porta e mal saíram e já foram recebidos, né, já foram atingidos com os tiros. Marjorie, a Dora e o Gilberto foram vítimas de uma violência policial, uma perseguição que foi, de certa forma, desastrosa. E eu queria saber, por parte até das autoridades, do Estado, alguém já procurou a família para prestar algum tipo de apoio? Não. Nada. Não tivemos contato nenhum, assim. O contato mais próximo que eu tive com a polícia foi numa reportagem aqui que um major também falou, então esse foi o contato mais próximo, que ele falou e eu falei e isso, não nos falamos, né? Então não... nenhum, nada. André, a gente conversa com a Marjorie, que é a irmã da Dorilde, se tiver algum questionamento para ela eu posso repassar aqui diretamente. Olha, a gente lamenta, sim, leva o nosso abraço, o nosso carinho, lamentando essa situação toda. Eu queria saber como é que está o Gilberto, né? A gente viu a Dorildes ali no hospital, no leito, né, gravando, ainda passando uma mensagem, assim, dizendo para ele, não vai escapar de mim, eu vou casar contigo, né? Como é que está a situação do Gilberto, assim, ele já recebeu algum atendimento, alguma coisa assim? Porque ele mesmo disse que precisava de uma ajuda, né, psicológica, ao menos. Marjorie, o André pergunta como é que está a situação do Gilberto, como é que ele está lidando com essa situação e até mesmo por aquele vídeo bastante emocionante que a gente viu, em que a Dora pede ele em casamento no leito da UTI. Eu não falei mais, assim, pessoalmente com ele, né? Eu falo muito com o Januário, que está com ele, porque até ele está muito abalado emocionalmente, né? Até para evitar mais, né? O trauma já foi bem grande, então ele já vai também, acredito que está falando com as emissoras, então... eu já havia mostrado para ele esse vídeo, né? E ele realmente ficou muito emocionado. Né? E está se recuperando, né? Ele vai poder voltar para Goiás? Isso. Já sabe se ele vai conseguir voltar para Goiás? Como é que está a situação dele nesse aspecto? Não sei te dizer, né? Porque o médico, no dia da cirurgia, eu consegui falar com o médico quando ele saiu da cirurgia. E o médico me disse que gostaria que ele ficasse aqui pelo menos, no mínimo, até a retirada dos pontos, né? Então ele tem que vir, ele tem um retorno, né? Aí o médico vai dizer se pode ou não, quando, né? Mas a princípio é isso. Tá certo então, Marjorie, muito obrigado. E os sentimentos de todos da SBT com essa situação tão delicada que a gente vem acompanhando nos últimos dias. Infelizmente, André, a confirmação que veio ontem da morte cerebral da Dorildes, a Dora, como era conhecida por todos, e a família agora esperando por todo esse protocolo que a gente sabe que é lento e muito complicado, muito sofrido para uma família que já está sofrendo bastante com toda essa situação há 18 dias desde que a Dora foi internada aqui no Hospital Dom João Becker.
E agora esse processo, essa investigação por parte da Brigada Militar, porque a Civil já concluiu, né? Por parte da Brigada Militar, tem mais qual período, hein, Lucas? Um período de 40 dias, André, o período entre o início da abertura do inquérito policial militar até a finalização, 40 dias, que pode ainda ser prorrogado pela Brigada Militar. É um inquérito que é à parte, lembrando que a Polícia Civil concluiu que teve excesso de legítima defesa e imprudência, mas o que vai responsabilizar ou não os policiais é esse inquérito que é conduzido pela própria Brigada Militar. Ok, obrigado, Lucas Abate, mais uma vez aí para a família da Dora. Mando o nosso abraço, nosso carinho aí nesse momento difícil para eles. Está aí a foto deles felizes. Isso deve ter sido um pouco antes de acontecer, porque a gente vê ao fundo o mar, né? E aí eles saíram de Tramandaí. Como é um sistema de transporte por carona, eles tiveram que vir até Porto Alegre, ali por Cachoeirinha, para poder então ir para Gramado, que era o sonho dele, conhecer Gramado. E aí acontece tudo o que aconteceu. O alvo o foragido era o motorista deste aplicativo de carona e houve uma confusão toda que está sendo investigada. A Dora que morreu e o Gilberto ficou ferido, 12 dias preso e depois liberado porque achavam que ele era criminoso também, mas não, a Polícia Civil reconheceu que não. Bom, gente, lembrando, vai lá na nossa página no SBT-RS Oficial e ali tem nosso balcão de soluções. É um serviço que a gente está prestando toda semana aqui, trazendo ideias, né, novidades sobre o momento de pandemia e de retomada de emprego, de trabalho, enfim. Vai lá e deixa a sua opinião, sua sugestão. Obrigado pela audiência e pela companhia. A gente volta amanhã. Até lá.